Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Nos últimos dias eu tive o desejo de trazer esse assunto que nós vamos hoje compartilhar e meditar um pouco nessa palavra que fala a respeito de arrependimento. Tem dois textos bíblicos que eu gostaria de ler para dar o início a esse estudo. O primeiro deles está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Outro texto que eu gostaria de ler está no Salmo 51, no versículo 17. O texto bíblico diz assim, Salmo 51, versículo 17. É importante gravar esse versículo, porque nós vamos nos reportar a ele depois. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coração compungido. Coração compungido pode ser entendido como um coração cheio de arrependimento. Um coração inclinado ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? Nós temos duas palavras, o arrependimento que pode ser por atrição e o arrependimento que pode ser por contrição. E é interessante esses dois tipos de arrependimento. O arrependimento por atrição é um arrependimento, vai ficar mais fácil entender se você associar a palavra atrito. O que é o atrito? O atrito é o contato de da superfície, de duas substâncias. Duas substâncias entram em atrito, aquela superfície de uma substância entra em atrito com a superfície de outra. Aí pode provocar arranhão, pode provocar até uma faísca. Mas o atrito é o quê? Ele acontece superficialmente. Esse que é o segredo para entender o arrependimento por atrição. É o arrependimento superficial. É aquele arrependimento que se manifesta quando uma pessoa está talvez com medo de ser punido. Uma criança, por exemplo, ela faz algo sério, ela faz algo errado, aí os pais chamam a atenção dela, ela começa a chorar e começa a chorar alto e o pai e a mãe às vezes até retrai na repreensão, porque ela está chorando, achando que ela está arrependida, e no dia seguinte a criança faz a mesma coisa. Ela estava com medo da punição, então ela chorou, ela manifestou um arrependimento, mas é um arrependimento por atrição. Estava com medo de ser punida, por exemplo. Aí acontece ali uma situação assim, vamos hipoteticamente, o pai e a mãe falam assim: olha, você fez isso foi muito sério, você não vai ganhar um presente no dia do seu aniversário por causa dessa atitude tão séria, tão errada que você fez. Vamos criar essa situação. E a criança chora, mas ela não chora porque ela fez algo errado, ela chora porque ela perdeu o presente. Uma perda. Esaú chorou quando ele chegou, Isaac já tinha abençoado Jacó. Esaú ficou cheio de amargura, cheio de amargor no coração, e ele chegou ali e começou a chorar, a lamentar, mas ele estava chorando porque ele tinha perdido a bênção. E não porque ele tinha vendido a primogenitura, porque ele tinha tido atitudes erradas antes, mas porque
ele tinha perdido a bênção. Então, esse é o arrependimento por atrição. É um arrependimento que a pessoa chora, porque perdeu alguma coisa ou porque está com medo, mas não houve um arrependimento profundo, é um arrependimento superficial. Então esse arrependimento por atrição é o arrependimento superficial. E tem o outro tipo de arrependimento, que é o arrependimento por contrição. É o que diz aqui o versículo 51, o capítulo 51, o Salmo 51, versículo 17. O Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus, o coração contrito. Se por um lado tem o arrependimento por atrição, que é o arrependimento superficial, por outro lado tem o arrependimento por contrição. A palavra contrição, ela está relacionada, ela vem do latim, ela está relacionada a moer, algo que é moído, algo que é triturado. Vamos imaginar aqueles grãos de milho que são triturados, que são moídos e formam o fubá. Então houve uma mudança profunda naquela estrutura daquele milho. Agora já não é mais grão de milho, agora já é um fubá. E acontece exatamente isso, o arrependimento por atrição, o arrependimento por contrição, é exatamente isso, é aquele arrependimento profundo, é aquele arrependimento que traz a mudança. Aliás, o arrependimento, ele não é nada mais, nada menos do que uma mudança de atitude. O que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. O arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele pode vir com choro. O choro pode estar presente, até mesmo por causa das emoções, cada um reage de um jeito. Mas não necessariamente a pessoa arrependida verdadeiramente, não necessariamente ela vai chorar. Por quê? Porque o arrependimento por contrição, o arrependimento verdadeiro, é exatamente mudança de atitude. É aquela mudança de atitude que Zaqueu teve. Senhor, eu pego a metade dos meus bens e da minha riqueza que eu tenho e dou para os pobres, e se eu estiver defraudando alguém, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu estava tendo mudança de atitude, aquele foi um arrependimento por contrição. Zaqueu não chorou, não se lamentou, não entrou em pranto, ele simplesmente tomou uma atitude. Se eu estiver defraudando alguém, se eu estiver roubando alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque a lei falava a respeito disso, que se alguém estivesse roubando alguma coisa assim, teria que restituir a mais. Zaqueu falou: 4 vezes mais eu restituo se eu estiver defraudando alguém, e a metade dos meus bens eu dou para o pobre. E Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Zaqueu teve uma mudança de atitude, ele teve arrependimento. Eu creio também que aquela mulher adúltera, depois que ela recebeu o perdão de Jesus, eu creio que ela teve também um arrependimento, porque Jesus disse: vai e não peque mais. Mudança de atitude. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais. Ele não faz mais as coisas erradas, ele abandonou, agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aliás, o arrependimento é um dos pilares da salvação, e o arrependimento vem junto também com o novo nascimento, porque agora você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo, e agora você é uma nova criatura, uma criatura arrependida, uma criatura que mudou o rumo que você tomava, e está relacionado também com a conversão. Então a gente vê que é todo um agir, é um agir completo de Deus. São vários, poderíamos dizer assim, são vários fenômenos acontecendo na vida de uma pessoa ao mesmo tempo. A pessoa se arrepende, a pessoa experimenta uma conversão, a pessoa experimenta um novo
novo nascimento, uma transformação. Então existe um agir completo na vida da pessoa quando há um arrependimento por contrição e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É por isso que é importante nós entendermos o que significa esse arrependimento por contrição. O arrependimento verdadeiro é o arrependimento que traz mudança de atitude. Nós podemos entender essa mudança de atitude. O exemplo que nós podemos citar é o exemplo de Zaqueu. Poderia ter tido choro, Zaqueu poderia ter chorado? Poderia, mas ele não chorou. Ele foi transformado. Assim como aquele milho foi moído, assim como aquele milho foi triturado, assim como aquele milho teve a sua estrutura, houve uma mudança na sua estrutura. Assim também quando nós nos arrependemos, o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que Deus se agrada, esse arrependimento por contrição, ele vai trazer mudança para a nossa vida também. Aquilo que a gente fazia de errado, a gente não faz mais. E se você errar, se você pecar, você vai chorar diante do Senhor pedindo perdão, pedindo misericórdia, buscando conserto com Deus. Um coração quebrantado, contrito, compungido, cheio de arrependimento, cheio de desejo de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Esse é o resultado do arrependimento por contrição, aquele arrependimento que a gente é triturado, que a gente é moído, a gente está na presença de Deus dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda, eu quero andar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, eu sou fraco, eu sou pecador, eu preciso do Senhor. E você se lança na presença de Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, coração quebrantado, contrito, e o Senhor não vai desprezar esse coração. Mas por outro lado tem aquele arrependimento falso, aquele arrependimento mentiroso. E a gente pode falar assim: então Deus conhece o coração, Deus sabe se o arrependimento foi sincero ou se o arrependimento não foi sincero. Com certeza, Deus conhece o coração e Deus sabe se o arrependimento foi sincero ou se o arrependimento não foi sincero. Mas existe um termômetro, existe um referencial que nos mostra se houve um arrependimento sincero na vida da pessoa. Ou até mesmo em nossas vidas, e nós também precisamos nos colocar nessa medida e a gente fazer esse autoexame. E como a gente vai fazer isso? Você vai perceber da seguinte maneira: houve mudança de atitude? O arrependimento verdadeiro, grava isso, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento por contrição, o coração contrito, compungido, o verdadeiro arrependimento, ele vai provocar mudança de atitude. O que eu fazia, já não vou fazer mais. E se acontecer de eu fazer, eu vou clamar pela misericórdia, eu vou clamar pelo perdão de Deus, eu vou buscar a cada dia estar procurando fazer a vontade de Deus. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora voltando lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus disse: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, a mensagem da salvação, é a mudança de vida em Jesus Cristo. E o que é arrepender é você tomar a decisão: peraí, eu vou tomar a decisão, a partir de agora eu vou crer no Evangelho, a partir de agora eu vou procurar conhecer a Bíblia, a partir de agora eu vou procurar conhecer quem é Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Eu tenho pregado muito, eu tenho falado muito isso em algumas oportunidades que a gente tem tido. Eu tenho falado: se você rejeita Jesus, você rejeita o perdão de Deus, porque o perdão de Deus está em Jesus Cristo. Se você rejeita Jesus, você rejeita a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus está em Jesus Cristo. Se você rejeita Jesus, você rejeita a salvação de Deus, porque a salvação de Deus está em Jesus Cristo.
E essa é a mensagem do Evangelho, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos salvar. E essa é a mensagem que nós temos que pregar. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E é uma mudança de atitude, você tem que tomar uma decisão. Arrependimento é tomada de decisão. Arrependimento é você tomar a decisão. Jesus, eu te aceito como Senhor, como Salvador. Eu vou procurar te conhecer nas Escrituras. Eu vou procurar ter uma experiência contigo. Eu vou me arrepender. Eu vou ter mudança de atitude. Eu vou procurar ter uma vida com o Senhor. Agora as coisas erradas que eu fazia eu não vou fazer mais. E se aquilo que eu estiver fazendo que não te agrada, o Senhor me mostra para que eu possa tirar isso da minha vida também. E vai se esforçando para ter uma vida agradável a Deus. Vai se arrependendo, vai se convertendo, vai tendo uma experiência com o Senhor Jesus, a experiência do novo nascimento. Uma conversão verdadeira, uma conversão sincera, um arrependimento sincero, um arrependimento contrito, um coração contrito e quebrantado, declarando a sua total dependência do Senhor, de que você precisa de Jesus Cristo para prosseguir. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer hoje, esse esclarecimento a respeito do arrependimento, o arrependimento por atrição, que é você lembra do atrito, que é o arrependimento superficial, e o arrependimento por contrição, que é aquele arrependimento que é moído, né? Como milho é moído. Contrição está relacionado com moer, com triturar. Então nós somos moídos, somos triturados, compungidos, o nosso coração está destruído diante do Senhor, chorando os nossos pecados, clamando pela misericórdia de Deus. Um coração quebrantado e contrito, compungido, o Senhor não desprezará. E vamos buscar de Deus: Senhor, eu quero ter esse arrependimento verdadeiro, eu quero ter esse arrependimento sincero, eu quero ter esse arrependimento que te agrada, eu quero ter uma vida que te agrada. E certamente o Senhor se agradará de nós, o Senhor vai nos ajudar. Vamos perseverar firmes, pedindo a Deus que nós tenhamos um coração contrito, um coração quebrantado na presença dEle, um coração que viva o verdadeiro arrependimento, o arrependimento que busca mudança de vida, o arrependimento que busca mudança de atitude. Esse é o termômetro, essa é a medida que nós vamos ter, esse é o referencial que nós vamos ter. Estamos tendo um comportamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. A aprendizagem é mudança de comportamento. Quando nós aprendemos com Deus, nós mudamos de comportamento, nós mudamos de atitude. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com o Senhor Jesus, vamos mudar de comportamento, vamos nos arrepender verdadeiramente, um arrependimento contrito e sincero, vamos ter mudança de atitude, vamos nos esforçar para fazer o que é agradável a Deus. E se nós nos apresentarmos diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz: certamente o Senhor não desprezará. E é com esse versículo que eu quero fechar essa mensagem. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Lembra, 2 tipos de arrependimento: o arrependimento por atrição, você lembra do atrito, que é o arrependimento superficial, e o arrependimento por contrição, que é moer, que é triturar. Lembra do milho sendo moído, lembra do milho sendo triturado. Assim também nós vamos ser moídos e triturados, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo a Deus misericórdia, e um coração compungido e contrito Deus não desprezará.
Que esse seja o coração com o qual nós vamos nos apresentar diante de Deus. Um coração compungido e contrito. Compungido é um coração cheio de arrependimento. E contrito é um coração que está quebrantado, que está moído na presença do Senhor, clamando pela misericórdia, um arrependimento sincero, um arrependimento que traz mudança de atitude. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Vamos aprender. A aprendizagem traz mudança de comportamento e o arrependimento traz mudança de atitude. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.